Uma boa noite a todos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos a uma série chamada Revelando os Mistérios do Profeta Daniel, e você é meu convidado. Você está sendo chamado por Deus juntamente comigo para a gente entender as maravilhas do profeta Daniel, e eu digo particularmente que eu sou apaixonado pelo livro do profeta Daniel porque eu gosto de ver Jesus através dos olhos de Daniel. Daniel teve uma relação muito próxima com Deus, com Cristo, e Deus, aproveitando esse servo fiel, revelou coisas extraordinárias para o profeta Daniel. Então, eu estou convidando você a embarcar comigo nesse voo, nessa série, revelando os mistérios das profecias de Daniel, e a gente entender em que momento da história nós estamos vivendo. Existem pessoas desesperadas, pessoas que estão sofrendo, algumas perderam seus entes queridos por causa desse vírus maldito. Por que será que está acontecendo isso? Será que Deus abandonou a Terra? Será que a Terra está sem esperança? Será que será o nosso fim? Então, Daniel ele procura responder essas indagações de uma maneira pautada na palavra de Deus. E você é meu convidado. Então, nós teremos essa série durante esses dias. Você tem esse link, você pode compartilhar em todas as plataformas e para todas as pessoas, para que a gente venha entender em que momento da história nós estamos vivendo e assim nos apegarmos à esperança. O livro de Daniel não é apenas um livro de símbolos, de animais estranhos, de números complicados. O livro de Daniel é um livro da esperança. É a carta de Cristo para o seu povo e você é o meu convidado, tá bom? Então vamos juntos estudar o livro de Daniel. Eu não tenho muito tempo, também não quero fazer um vídeo muito demorado, mas vamos estudar com qualidade a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso Senhor, nós iremos gastar alguns minutos agora estudando o livro de Daniel. Nós estamos iniciando essa série e essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus, que ela seja reavivada. Assim como o Senhor está me beneficiando espiritualmente com o estudo do livro do profeta Daniel, que o Senhor beneficie essa pessoa também, que ela tenha um encontro pessoal com Cristo, uma experiência real com Cristo e seja reavivada e preparada para o breve retorno de Jesus. Portanto, permaneça conosco, seja o nosso professor, em nome de Jesus, amém. Ok? Bora lá, vamos viajar no mundo fantástico de Daniel. Venha sentir juntamente comigo em nossos pés a areia quente da Babilônia, tá bom? E vamos conhecer melhor a respeito desse profeta aí, tá? E a mensagem que ele prega. Eu vou colocar na tela para você acompanhar juntamente comigo aí, tá bom? Aí está, revelando os mistérios das profecias de Daniel. A primeira lição, como eu falei, é uma série, nós temos várias lições, não muitas, mas o suficiente para a gente entender basicamente o livro do profeta Daniel, aquecer o nosso coração, nos alimentarmos espiritualmente e nos prepararmos para os últimos acontecimentos. A lição número 1 é o autor da profecia. Quem é o autor da profecia? Será que são os profetas? Então venha comigo, vamos entender um pouquinho. Qual será o fim do nosso planeta? É o planeta no qual habitamos, onde moramos, o planeta Terra. Qual será o fim desse planeta? Será uma guerra nuclear? Será uma arma biológica ou uma arma química? O que será que vai acabar com o nosso planeta? Será que ele vai ter um fim? Qual é a esperança que a família pode ter hoje, analisando todos os fatos que estão ao nosso redor? Será que existe um caminho no qual nós precisamos e podemos seguir, um caminho de esperança, um caminho que vai trazer solução para a nossa vida? No que nós precisamos nos agarrar? A nossa fé tem que se basear no quê? Será que nas cartas, na bola de cristal, nos astros, no misticismo, nas coisas esotéricas, nós temos um firme e sólido, que é a palavra de Deus. Nós devemos basear a nossa fé, a nossa esperança unicamente na palavra de Deus. A primeira pergunta que nós iremos explanar agora é: quem é o revelador dos mistérios da profecia? Se você tem sua Bíblia aí, você também pode anotar, você pode acompanhar Daniel capítulo 2, versículo 19, verso 22 também e o verso 28. Diz o seguinte:
Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Ele, Deus, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E Daniel afirmou: há um Deus, aonde mesmo, amigos? No céu, o qual revela os mistérios. Então perceba que esses 3 textos que nós acabamos de ler, já logo de início, diz para nós quem é o revelador dos mistérios da profecia. Eu coloquei ali em amarelo para destacar bem: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Então todo o livro de Daniel, bem como Apocalipse e os 66 livros da Bíblia, só tem um único autor, que é Deus. Embora foram por volta de 40 escritores, mas o autor foi o nosso Deus. Deus se encontra por detrás deles, desses homens que foram guiados pelo Senhor, inclusive o profeta Daniel. Então, o revelador dos mistérios da profecia é o nosso Deus. Para complementar essa ideia, nós precisamos ter em mente que no final do túnel escuro desse mundo existe uma luz. Então, a própria Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se porventura nós estamos andando em trevas, se você se sente perdido, pode ter certeza que através da palavra de Deus você encontrará então a luz no final do túnel, né? Que é a palavra de Deus e o próprio Cristo. Complementando ainda esse raciocínio, quem que inspirou os profetas? Se Deus é o autor, se Deus é o autor, e nós temos 40 escritores, eles foram inspirados por quem? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui que Deus é o autor, profetas foram os escritores, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nunca jamais uma profecia ou uma parte da Bíblia foi produzida pela vontade humana. Alguém que estava andando e pensou assim: eu vou escrever um livro sagrado. Nada disso. Tudo que eles escreveram foi intencionalmente guiado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Embora eles utilizaram o vocabulário deles, as palavras deles, mas a mensagem é de Deus. Então, a Bíblia é a mensagem de Deus com sotaque humano. Um outro texto que nos ajuda a entender melhor a respeito da profecia é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Perceba que esse texto diz que não é parte da Bíblia que é inspirada, ou um pedaço da Bíblia. Não. O texto começa se referindo: toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, foi soprada por Deus, guiada por Deus. A mensagem brotou de Deus, veio do coração de Deus. Então, nós não podemos fragmentar a Bíblia, pegar um pedaço aqui, um pedaço lá, como se o restante pudesse ser descartado, de jeito nenhum. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Então, se essa palavra é inspirada, toda ela veio de Deus, eu preciso aprender através do ensino, preciso ser repreendido, corrigido e educado na palavra do Senhor. Terceira pergunta: qual era o costume do profeta Daniel? Aqui tem uma lição boa para a gente aprender. Daniel capítulo 9, versículo 2 diz: eu, Daniel, entendi pelos livros, perceba que está no plural, né? Que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. Daniel capítulo 9, verso 2. Então, perceba que no versículo 2 do capítulo 9 de Daniel, é uma oração de Daniel, ele diz que ele estudava os livros. E um desses livros que Daniel estudava era o livro do profeta Jeremias. Então, o costume de Daniel era o costume de ler a palavra de Deus. Daniel, mesmo sendo profeta,
tendo visões, sendo um homem de Deus, sendo um homem de oração. Daniel não se dava o luxo de deixar a palavra de Deus de lado. E Daniel também não colocava a palavra de Deus de lado pelo fato dele ser um profeta. Na verdade, você vai encontrar vários segmentos religiosos colocando a palavra de Deus de lado, porque naquela igreja tem um pretenso profeta. O profeta, seja em qualquer época da história, ele precisa falar em harmonia com a palavra de Deus, porque o próprio Daniel dá esse exemplo. Olha o versículo 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E de onde que Daniel tirou essa ideia? Eu pesquisei, encontrei aqui para vocês, para facilitar, Jeremias capítulo 25, versículo 12, diz o seguinte, isso é o profeta Jeremias, né, que escreveu, um contemporâneo do profeta Daniel. Quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor. Então Daniel estudava os livros, Daniel estudava a Bíblia, estudava o profeta Jeremias, e ele tirou essa informação que o cativeiro babilônico, o cativeiro dos judeus na Babilônia, esse cativeiro duraria 70 anos, e ele tirou essa informação de Jeremias capítulo 25, versículo 12. Então perceba, amigos, que Daniel, ele dá esse exemplo. Ele estuda a Bíblia, ele baseia as suas informações, as suas profecias na palavra de Deus. Nós não devemos seguir um rumo diferente disso, esse é o padrão. Então, existe uma esperança para nós? Existe. Onde? Onde Daniel procurava, onde Daniel buscava, que era justamente na palavra de Deus. Continuando aqui, você pode acompanhar na tela, aqui está uma ilustração muito bonita de como era a Babilônia. Os arqueólogos descreveram a Babilônia da forma como, mais ou menos como vocês estão vendo aí na tela. A Babilônia era um lugar muito bonito. Os líderes da Babilônia, especialmente o rei Nabucodonosor, tinha muito bom gosto. A cidade era toda ornamentada com jardins que eram suspensos, então plantas, flores, né? Um lugar muito bonito, arborizado. Os muros da Babilônia, assim, não tem uma informação muito coesa, mas alguns dizem que os muros da Babilônia tinham por volta de 30 metros de altura. Outros escritores falam de 50 metros de altura, e eu já vi outros falando também 60 metros de altura. Então, os muros da Babilônia eram muros altos, e ao mesmo tempo que eram muros altos, eram muros bem largos também, ao ponto de 2 carruagens, elas poderiam andar paralelamente em cima do muro sem se tocarem. Então, a Babilônia era algo extraordinário. Eu posso dizer, os Estados Unidos daquela época. Era a potência mundial, mandava no planeta, sob a liderança do rei Nabucodonosor, no ano 605, antes de Cristo. O que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez? Foi até Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu completamente aquela cidade, incendiou, acabou com o templo, né? Muitos morreram em Jerusalém, foram queimados, outros foram mortos ao fio de espada. Um grupinho pequeno, um grupo ficou lá, um grupo de pessoas famintas, pessoas abandonadas, foram desprezadas, e um outro grupo foi levado cativo para a Babilônia. E Daniel e os seus amigos faziam parte desse grupo aí. Sadraque, Mesaque, Abidnego, lembra? Então, Daniel estava nesse grupo. Então, Daniel foi levado cativo para a Babilônia no ano 605. Agora você entende porque Daniel estudava o livro do profeta Jeremias. Jeremias preveu isso através do poder de Deus. Jeremias profetizou que isso aconteceria, e Jeremias profetizou também que o cativeiro deles lá na Babilônia duraria por volta de 70 anos. E Daniel acompanhava a palavra de Deus, acompanhava a Bíblia, acompanhava essas informações. Então, como você pode ver na ilustração da nossa tela, Daniel fez parte do grupo que foi levado para a Babilônia no ano 605 a.C., um outro grupo morreu na destruição de Jerusalém e um terceiro grupo ficou lá passando fome, sendo pessoas consideradas miseráveis pela situação no qual elas se encontravam, né? Então, continuando aqui, a quarta pergunta: qual deve ser a nossa atitude diária
uma vez que nós aprendemos que Deus é o autor da profecia, aprendemos que o Espírito Santo inspirou as palavras da Bíblia, das profecias. Nós aprendemos também que Daniel estudava o livro sagrado, estudava Jeremias, estudava os profetas. Qual deve ser a nossa atitude hoje em 2020? Né? Estamos em maio, no mês de maio de 2020, no meio de uma quarentena, vivendo os últimos dias da história. Será que a nossa reação será que é ter medo? Será que a nossa reação é sensacionalismo? Evidentemente que não. Quem está do nosso lado é superior a qualquer inimigo. Quem está do nosso lado é o nosso Deus. E Jeremias, que era instrumento de leitura de Daniel, no capítulo 15, verso 16, responde a pergunta desse estudo, a quarta pergunta. O que Jeremias deixou registrado? Achadas as tuas palavras, ou seja, as palavras de Deus, o que ele fez? Logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, a palavra achadas pressupõe o que, amigos? Pressupõe procurar. Você só pode achar alguma coisa que você procurou. Então, o profeta Jeremias, ele sentia no coração dele esse desejo de procurar a palavra de Deus. E evidentemente, como diz o ditado popular, quem procura acha. E se você procurar aquilo que é certo, aquilo que é correto, você procura boas coisas. Você achará boas coisas. E nesse caso aqui, o profeta Jeremias, procurando, ele achou as palavras de Deus. E logo que ele teve em mãos a palavra de Deus, o que ele fez? Logo as comeu. Evidentemente que isso não é no sentido literal. Comer é no sentido de estudar, meditar, pesquisar, refletir. Não pegue a palavra de Deus e leia com pressa. Não leia a palavra de Deus como se lê um jornal. Você que está procurando uma resposta, você que está sofrendo, você que tem um parente no hospital, está doente, alguém que está com problema ou problemas de respiração, não consegue respirar direito, está com febre, está tossindo, com uma tosse seca. Você que está procurando algo para firmar a sua fé, firmar suas esperanças, procure a Bíblia. Faça igual Daniel, faça igual Jeremias, procure a palavra de Deus que você vai encontrar. E quando você achar, amigo, amiga, coma a palavra de Deus. Leia com calma, reflita, pense e fale assim, Senhor, o que essa mensagem que eu estou lendo na sua palavra tem a ver comigo? De que maneira que o Senhor pode me ajudar, me confortar? Talvez eu possa estar falando para alguém que perdeu um ente querido. Eu já ouvi falar de pessoas próximas aqui que faleceram, pessoas que perderam entes queridos. Então, amigo, por favor, procure a palavra de Deus. Você vai encontrar. Coma, leia, reflita. E qual vai ser o resultado? Está na sua tela. Verso 16 aí, do capítulo 15 de Jeremias, diz que as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Um coração angustiado, um coração que está com tribulação, se sente perseguido, um coração que está ansioso, precisa justamente nesse momento de gozo e de alegria. Precisa de paz, de tranquilidade. E justamente na profecia, justamente na palavra de Deus, nos 66 livros da Bíblia, especialmente no livro de Daniel, que é o objeto de estudo da nossa série, você vai encontrar alegria para o seu coração. O meu coração tem alegria, o meu coração tem paz. Eu encontro paz diariamente no estudo da Bíblia. Todo santo dia eu levanto bem cedo e vou ler a palavra de Deus. Eu procuro a palavra de Deus e quando eu encontro, eu como. Eu gosto de degustar a palavra de Deus. E o resultado é ter uma vida mais alegre. E o próprio profeta Jeremias, ele teve o seu coração feliz, um coração alegre por achar a palavra de Deus e estudar a mesma também. Então, a palavra de Deus não pode ser deixada de lado nessa hora. Conheça o Cristo, conheça Deus, conheça o poder do Espírito Santo, conheça as profecias, saiba em que momento da história nós nos encontramos. Essa série vai procurar responder tais perguntas, viu? Em que momento da história nós nos encontramos? Então venha comigo, comer da palavra de Deus, degustar da profecia sagrada. Penúltima pergunta: qual é uma das funções da palavra profética? Daniel
capítulo 9, o versículo 10, o versículo 12 também. Diz o seguinte, é Daniel falando para Deus, uma oração. E não obedecemos à voz do Senhor. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Aqui, no Daniel capítulo 9, ele está viajando no passado, ele permite que nesse momento de oração, porque o capítulo 9 é um capítulo de oração, Daniel ora para Deus, e ele permite voltar no passado e perceber que o seu povo foi para o cativeiro babilônico, né? E Jerusalém foi destruída, e ele apresenta os motivos e as razões nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Na primeira linha ele diz aí, ó, e não obedecemos à voz do Senhor. Você conhece alguém que é feliz desobedecendo a Deus? Hã? Me responda. Me responda. Você conhece alguém que é feliz desobedecendo a voz do Senhor nosso Deus? E ele apresenta as razões e os motivos por que Judá, o povo, os judeus, perderam a sua liberdade e foram levados cativos para a Babilônia. Não obedeceram à voz do Senhor nosso Deus. Eles não andaram nas leis do Senhor. Leis que foram apresentadas por intermédio dos seus servos, os profetas. Mais uma vez, Daniel cita aqui os profetas. Ele estudava os profetas. Daniel, em momento algum, colocava a palavra de Deus, repetindo pela segunda vez, Daniel, em momento algum, colocava a Bíblia de lado pelo fato de ele ser um profeta. As profecias de Daniel estavam em harmonia com a palavra dos profetas, em harmonia com toda a palavra de Deus. Então, a pergunta é, qual é uma das funções da palavra profética? Eu coloquei destacado em amarelo aí, você está vendo, né? O que a palavra profética fez? Falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Então perceba que uma das funções da Bíblia é advertir se você está andando no caminho errado. Você acha que era do desejo de Deus que Jerusalém fosse destruída, o templo queimado, Daniel fosse levado cativo para a Babilônia e ficasse lá 70 anos em uma terra pagã, estrangeira, reis cruéis? Não. Deus não queria que a cidade fosse destruída, queimada, e muita gente morreu. Deus não queria isso. Então, uma das funções da palavra profética, uma das funções da Bíblia é nos advertir. É mais ou menos quando o pai olha para o filho e diz assim, olha filho, olha o que eu falei, não faça isso, não faça aquilo, siga nesse caminho, faça desse jeito. Assim como o pai orienta o filho, a palavra profética, o nosso Deus também nos orienta. Ele mostra qual é o caminho que nós devemos andar. E se nós estamos andando em um caminho que devemos voltar, ele repreende. O que ele faz? Ele adverte. Portanto, amigo, pare e pense um pouquinho comigo. Você acha que você está assistindo esse vídeo por acaso? Será que essa mensagem não é para você? Essa mensagem já foi para mim. Essa mensagem aqui já foi para mim. Quantas e quantas vezes eu estava andando em um caminho que eu estava percebendo que era um caminho errado e Deus falou comigo. E eu preciso continuar estudando a palavra de Deus, a palavra profética, porque eu posso estar andando em outros caminhos e não estou percebendo, e não estou vendo. Por isso que a leitura da Bíblia, ela faz bem para a alma. É como se diz uma antiga história de um garoto que chegou para um mestre, e ele perguntou para o mestre assim, mestre, como é que eu faço para entender a palavra de Deus, né? Eu acho muito complexo, né? Eu acho a Bíblia um livro muito difícil, as profecias, o Apocalipse, Daniel e o restante da Bíblia. Como é que eu faço para entender? E esse mestre pega esse garoto, leva até a praia, e juntamente com o garoto, esse mestre leva uma peneira, muito suja, estava toda suja essa peneira, e levou também um balde. Colocou o balde ali na areia, entregou a peneira para o garoto e disse assim, vá lá no oceano, vá lá na água, enche essa peneira de água, vem aqui e derrame a água dentro do balde. E o garotinho, então, inocentemente foi lá, encheu a peneira de água
E quando ele chegou perto do balde para jogar água dentro, caiu ali algumas gotas, algumas gotinhas de água. E o garoto disse: olha, não funcionou muito porque a água passou pela peneira. E o mestre pediu: vá lá e repita. Vá novamente, enche a peneira de água, tenta encher o balde. E o garoto fez uma vez, duas, três, quatro vezes, fez esse movimento de ir e voltar e apenas algumas gotas caíam no balde. E até que finalmente o garoto se enfadou, olhou para o mestre e disse: não está dando certo. Eu estou só perdendo meu tempo. Você está brincando comigo. E o mestre sorriu para ele e disse assim: meu amigo, quando você pegou a peneira, como é que ela estava? Ela estava suja, não é verdade? À medida que você foi enchendo a peneira de água e tentando trazer a água para o balde, o que foi que aconteceu com a peneira? Ela ficou limpa. Então aqui nós podemos aprender duas lições. Com a peneira você não vai conseguir encher um balde. Mesmo que fosse possível, você não conseguiria colocar todo o oceano dentro do balde. Mas à medida que a peneira foi passando na água, o que aconteceu? Ela ficou limpa. Então, o propósito da palavra de Deus, o propósito da profecia, não é encher a sua cabeça com tudo. Você não vai conseguir aprender tudo, todas as coisas. Eu não conheço ser humano que sabe tudo da Bíblia, todas as aplicações, toda a exegese, toda a hermenêutica bíblica. Não, você não conhece ninguém que sabe tudo da Bíblia. Pelo contrário, nós somos desafiados a ler a Bíblia diariamente, justamente para a gente possa receber algumas gotas em nossa mente e nosso coração, para que haja uma limpeza da alma, da vida, e venhamos ser advertidos se eventualmente estamos andando por um caminho errado. Os judeus, por sua vez, eles rejeitaram a palavra de Deus, os profetas. Jeremias foi muito perseguido, e Jeremias foi um profeta que advertiu muito o povo, e eles não ouviram a Jeremias. Então, por isso que eles foram para o cativeiro babilônico. Então, amigos, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos estudar a palavra de Deus. O próprio Cristo mencionou em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. À medida que estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia e meditamos na Bíblia, as profecias, nós iremos encontrar a pessoa de Cristo, porque o objetivo principal da Bíblia é apresentar Jesus. Quando nós conhecemos a Cristo e andamos com Ele e temos intimidade com o Senhor, a alegria fará parte da nossa vida, teremos esperança. Mesmo que estamos passando pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor Jesus Cristo estará conosco. Então nós devemos ir à Bíblia, porque ela mesma testifica do Senhor. E finalmente a última pergunta é: qual é a promessa? É a promessa para aqueles que estudam as profecias? Você já sabe, é uma série. Nós iremos estudar 19 temas do livro de Daniel. Então, qual é a promessa para aqueles que estudam as profecias, que gastam tempo, que investem tempo no estudo das profecias? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurados não é uma palavra muito comum aqui no Brasil, na verdade, no português, né? Ninguém fica falando isso diariamente. É uma palavra que significa feliz, muito feliz. É a palavra makarios, no grego. Então, feliz ou felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, a Bíblia está prometendo que você será feliz, muito feliz, se você ler a profecia, se você ouvir e se você guardar, que significa obedecer. Ou seja, guardar no coração, na vida, internalizar. Né? Esse texto está em harmonia com aquele texto de Jeremias, que quando ele achou a palavra de Deus, logo ele comeu a palavra de Deus e veio gozo e alegria para o coração. Do mesmo modo e do mesmo jeito, João reafirma isso. Felizes são aqueles que estudam, que leem, que ouvem e que obedecem às palavras da profecia e guardam no coração, na alma, as coisas nela escritas. E finalmente o texto diz: pois o tempo está próximo.
Esse texto não tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo? Se o tempo estava próximo para João, imagine para nós que estamos vivendo em 2020. Então, perceba que é uma mensagem de urgência. Perceba que é uma mensagem assim de velocidade. Precisamos correr para Cristo, precisamos correr para a sua palavra, precisamos gastar tempo em oração, gastar tempo na meditação, gastar tempo com o Senhor. Você vai perceber que você não estará perdendo tempo, mas sim investindo o seu tempo. Você que é pai de família, você que é mãe, você que é filho, é jovem, um adolescente ainda, quem sabe, até um idoso que eu posso estar falando agora, todos nós somos chamados no dia de hoje, nesse exato momento, a ter um encontro pessoal com Cristo, através da leitura da Bíblia, do estudo das profecias, porque nós seremos pessoas felizes, pessoas que terão gozo no coração, seremos bem-aventurados. Então eu queria, nesse momento, juntamente com você, levar você a uma reflexão. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Jesus prometeu que iria voltar. O tempo está próximo. O que você está fazendo com a sua vida? Hein? O que você está fazendo com a sua vida? Você está gastando o seu tempo no quê? Você está passando com alguma crise? Está passando por crise de ansiedade? Está trancado dentro de casa? Nunca ficou tanto tempo dentro de casa, na verdade? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Saiba de uma coisa, existe esperança para você. Se você buscar o Senhor nosso Deus e aproveitar o tempo que Ele está nos dando, a última mensagem de advertência, você e eu seremos pessoas felizes, seremos pessoas transformadas, iremos ter uma boa noite de sono, iremos ser pessoas bem-aventuradas. Portanto, toma uma decisão comigo agora. A decisão é muito simples. A minha decisão é: decido estudar a palavra de Deus diariamente. Para quê mesmo? Fala, isso mesmo. Para conhecer melhor a Cristo. Decido estudar a palavra de Deus diariamente para conhecer melhor a Cristo. Nada de sensacionalismo, nada de colocar medo nas pessoas. O estudo da Bíblia, o estudo de Daniel, o estudo do Apocalipse, o estudo da Bíblia é justamente para a gente conhecer a Cristo, sermos pessoas felizes e viver com esperança no nosso coração. Esse Jesus muito em breve voltará. E Ele deseja muito que você tome uma decisão. Eu tenho aqui uma música que eu quero que você reflita. Então reflita nessa música. Você tomou essa decisão? Então reafirma essa decisão ao lado do Senhor. Pense. Quando Jesus te chama e tu não, pra onde vai? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas sem este como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não pode deixar. Eu quero fazer uma oração com você.
essa música fez um apelo que nós devemos ir para Jesus. Não pode deixar para depois. Depois pode ser tarde demais. Tome essa decisão agora e não esqueça de estudar juntamente comigo o próximo tema da nossa série, Revelando os Mistérios de Daniel. Ore comigo. Querido Deus, nosso Senhor, aceitamos nesse exato momento de irmos até Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. Se o nosso coração é um coração rebelde, ó Deus, que o Senhor venha domá-lo nesse exato momento. Nosso propósito, nosso desejo, ó Deus, através do estudo do livro de Daniel, é conhecer a beleza de Cristo e permitirmos que essa esperança e essa alegria invadam o nosso coração no meio da adversidade, no meio das doenças, no meio da crise financeira, no meio dos conflitos, no meio de uma noite, ó Deus, uma noite insegura, que o Senhor se faça presente na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adulto que ora comigo nesse momento. Abençoe minha vida, bem como dessa pessoa que acompanha o nosso vídeo. Em nome de Jesus, amém.